Olá pessoal, tudo bem? No dia 7 de setembro de 1875, houve uma reunião histórica nos Estados Unidos da América. Havia 17 pessoas reunidas lá no apartamento de Helena Petrovna Blavatsky. Entre essas pessoas, a própria Helena Blavatsky, o Coronel Wolcott e o William George. Nessa reunião, o Coronel Wolcott estava fazendo uma explanação quando vai propor a criação de uma sociedade esotérica, uma sociedade ocultista, e essa ideia vai ser aprovada por todos. E o William George, que estava presente, já lança o Coronel Wolcott como presidente. Alguns dias depois, essa sociedade passa a ter uma existência real, uma existência legal, e o Coronel Wolcott assume a presidência e, em troca pela indicação do George, ele indica-o como secretário-geral. Estava criada a primeira sociedade teosófica no mundo. A sociedade vai relativamente bem durante algum tempo, mas após 4 anos, o negócio não está bom. Parece que a sociedade vai fechar as portas. Helena Blavatsky tinha lançado Isis Sem Véu, a publicação foi muito bem aceita, o livro estava vendendo bastante, apesar dos críticos terem arrebentado com o livro. Apontaram mais de 2.000 citações que ela havia plagiado de outros escritores. Mas Helena Blavatsky não era fácil. Ela, como o povo diz, dava nó em pingo d'água. E ela se saía muito bem. O Coronel Wolcott havia lançado um livro sobre investigação de espíritos e tal, mas ninguém deu muita bola para o livro dele. Os credores batendo na porta, gente cobrando de tudo quanto é lado. Eles estavam na maior pindaíba, estavam sem grana. E eles perceberam o seguinte: olha, nós temos que criar algo novo aqui, porque se nós não criarmos algo novo, a sociedade teosófica vai ser extinta. Então eles bolaram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um lugar longínquo, um lugar bem distante, exótico. Naquela época, pessoal, para a pessoa obter um objeto de decoração de outro país, de um país tão distante como, por exemplo, a Índia, era algo muito difícil e muito oneroso. As pessoas tinham que pagar caro, né? Não era igual hoje, que você tem Mercado Livre, bota ali, dias depois o produto está na tua casa. Naquela época havia toda uma aura de mistério envolvendo esses países longínquos, de hábitos esquisitos, de hábitos diferentes dos nossos. Então eles falaram: vamos nos mandar daqui dos Estados Unidos, vamos para um lugar bem longe, que tem um apelo, né, de uma sabedoria ancestral, de uma sabedoria milenar, e de lá nós vamos irradiar o conhecimento, as mensagens sobre o ocultismo, né? De lá nós vamos conseguir estabelecer tentáculos por vários países, mas vamos manter a sede lá, porque do ponto de vista propagandístico, de marketing, lá é muito melhor. Então, em 1879, 4 anos depois da fundação da Sociedade Teosófica, eles vão desembarcar em Bombaim, atual Mumbai. Bom, e a Sociedade Teosófica lá nos Estados Unidos? A Sociedade Teosófica ficou lá, né?
vários seguidores, não ia tão bem, mas tinha seguidores lá, o boteco estava aberto. Precisava de alguém para tomar conta daquilo ali. E quem vai ficar tomando conta lá é o William George. William George era um irlandês naturalizado norte-americano. Teve um histórico de vida complicado, a mãe morreu, depois o pai morreu, então órfão de pai, órfão de mãe. Sempre foi uma criança muito delicada, muito sensível, muito interessada no oculto, no mundo dos espíritos. E ele então vai se aproximar da teosofia a ponto de se converter em secretário-geral da Sociedade Teosófica, essa que agora está lá na Índia, vai se instalar em Adyar, e ele passa a assumir também o controle da Sociedade Teosófica lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é a terra do tutu, pelo menos era na época, era a terra do tutu, né? E muitos milionários vão aderir à Sociedade Teosófica, contribuindo com bastante grana. A Sociedade Teosófica Americana vai crescer, William George vai se dedicar de corpo e alma, né, à sociedade, é um batalhador incansável pela teosofia, e com isso a sociedade chega a atingir 6.000 membros, né, 6.000 pessoas pagando, muitos deles milionários, né? Então a sociedade americana estava indo muito bem, perfeito. O William George então começa a formar uma liderança. Ele começa a formar uma liderança. Ele é uma liderança, né? Ele é uma liderança. Bom, 5 anos depois da chegada lá na Índia, a Sociedade Teosófica vai tomar uma bordoada muito grande. Um casal que morava na Sociedade Teosófica, que administrava ali o dia a dia mais comezinho da Sociedade Teosófica, fazer compra, pagar conta, luz, água, essas coisas, controle dos funcionários e tal. Esse casal vai entrar em conflito com a Helena Blavatsky, vai entrar em conflito com a Sociedade Teosófica e vai jogar o negócio lá no ventilador, né? Vai botar a boca no trombone e vai contar como que Helena Blavatsky fazia os seus truques com os Mahatmas, as precipitações que ela produzia com broches, com cartas, como é que ela fazia todos esses truques, né? E vai mostrar isso aí. Eu tenho aqui no canal uma playlist sobre Helena Blavatsky, e com 12 vídeos, eu acho, ou 13, não lembro bem agora. E nesses vídeos eu conto lá de forma mais detalhada como que ela fazia isso aí. Depois vocês dão uma conferida. Quando esse casal bota a boca no trombone, a Sociedade Teosófica vai sofrer um baque violento. Um baque violento. Muita gente vai sair da sociedade, gente de proeminente, que era bastante proeminente na sociedade. Muita gente vai dar o fora. E muita gente vai ficar do lado da Helena Blavatsky. Então nós vamos ter gente do lado da Helena Blavatsky e gente do lado do Olcott, porque aí se intensifica uma rivalidade que sempre houve, em uns momentos mais, em uns momentos menos, entre a Helena Blavatsky e o Coronel Olcott, que era o presidente da sociedade, né? Então o Coronel Olcott, quando toda essa má prática da Helena Blavatsky vem à luz, né, as denúncias de fraude, né, ele chega para ela e fala: olha, madame, não dá para a senhora ficar aqui, a senhora tem que se mandar e vai lá para Londres e fica recolhida lá em Londres. Não tem clima para a madame ficar aqui. Helena Blavatsky não aceita, ele ameaça renunciar à Sociedade Teosófica, e Helena Blavatsky vê que ela não tem outra opção, porque o Olcott, ele era um bom administrador, era um cara inteligente, sabia organizar de modo administrativo, ele era um bom administrador,
E ela falou, já tomei esse cacete agora com essas denúncias sobre as minhas falcatruas aqui. Agora o Olcott abandona a sociedade não vai resistir. Não vai resistir. Ela pega, aceita, a contragosto, mas aceita, e sai da Índia conforme o Olcott havia determinado. E vai lá para a Inglaterra. Mas lentamente, isso já existia antes, e vai se intensificar a partir de agora, que grupos de várias sociedades teosóficas vão se aproximar de Helena Blavatsky e vão cada vez mais vão vê-la como uma santa, uma mártir, uma pessoa vítima de calúnias e perseguições, vítimas de gente mal intencionado, vítimas de armadilhas dos seus inimigos, muitos deles utilizando magia negra, utilizando energias psíquicas perversas contra ela. Bom, e uma dessas pessoas que se dava muito bem com a Helena Blavatsky, porque ela antagonizava com o Olcott, que era o presidente, né, vai ser o nosso William George. William George, claro, como todos, queria o poder também, mais poder. Ele já não estava mandando, em 1866 ele já não manda mais grana. Em 1886 ele já não manda mais grana lá para adiar. A grana ficou lá e fica nos Estados Unidos. Então ele vai cada vez mais trocar cartas com a Helena Blavatsky, cartas de apoio, apoio mútuo, porque ela também apoiava ele, elogios múltiplos, né? Eles passam a ter uma relação muito forte, claro, porque o George, na época, era um líder, né? Um líder da sociedade teosófica que estava em choque com o Olcott, que era também o sujeito com o qual Helena Blavatsky também estava em choque. Ele vai, durante toda a sua vida teosófica, escrever vários artigos. Ele escrevia muitos artigos com pseudônimos, né? Escreveu livros. Um livro mais conhecido dele é O Oceano da Teosofia, que até hoje é indicado pelos teosofistas para quem está começando a aprender a teosofia, está no ABC da teosofia, então vai iniciar os seus estudos ali pelo Oceano da Teosofia de William George. Eles se davam muito bem. Tem uma carta muito interessante que ela escreve para o George e ela termina a carta mais ou menos assim. Eu vou citar de lembrança, pode ser que eu não esteja usando as palavras que ela realmente usou, mas é bem possível que tenham sido essas palavras. Sua até a morte e além dela. Bonito, não? Um dia vocês quiserem uma sugestão aí para um término de uma carta de amor, né? Um pouco mórbida, é verdade. Mas de fulano de tal, sua até a morte e além dela. Eu acho que Helena Blavatsky nunca teve nada a ver com o George, não. Tinha uma diferença grande de idade. Helena Blavatsky, ela sofria de uma obesidade mórbida, né? E era muito doente. O George era um cara muito bonito, pelas fotos que a gente vê, elegante, bonito, né? Ele vai morrer jovem também, 46 anos, se não me engano. Mas a Helena Blavatsky não gostava, acho, muito de sexo, não. Nem de homem, nem de mulher. Acho que no início, quando ela era bem jovenzinha, ela conta que teve uns romances e tal e tudo. Mas depois ela não deu bola mais pro sexo, não. O negócio dela era comer, fumar e escrever. E nas três coisas ela foi muito boa. Sobressaiu muito bem. Bom, Helena Blavatsky vai morrer em 1891. Quando Helena Blavatsky morre, né, vão se acirrar, né, as brigas, as lutas intestinas dentro da sociedade teosófica. Quem vai assumir o controle da sociedade teosófica futuramente é uma teósofa inglesa chamada Annie Besant, que nós não falamos sobre ela aqui, mas nós vamos falar.
falar ainda. Ela vai assumir, claro, a sociedade lá em Adyar, quando o Olcott morre. Mas agora quem morreu foi Helena Blavatsky. A Anne Besant, claro, era uma estrela em ascensão dentro da teosofia. E ela vai ficar, e pelo menos inicialmente, do lado do William George. E fazendo, então, um contraponto, entrando em conflito com o Coronel Olcott. Então ela vai apoiar. O George, então, fica cada vez mais defendendo a Helena Blavatsky, claro, porque ela era antagonista do Olcott, e defendendo uma teosofia mais espiritualizada, uma teosofia não burocrática, que era o Olcott, que era considerado burocrata, insensível, né? O organizador sem grandes poderes psíquicos. A grande poderosa era a Helena Blavatsky. Ela não tinha cargo, mas ela era de fato o grande nome da teosofia, porque ela que vai criar, vai inventar os Mahatmas. Tirar os Mahatmas da teosofia, não tem teosofia mais, a teosofia acaba. Então, realmente, ela era o grande nome da teosofia. Era o grande nome. Sem ela não haveria teosofia. E sem a Helena Blavatsky não haveria também os Mahatmas, porque trata-se de uma criação dela. Bom, então o pau está quebrando entre o Olcott lá na Índia e o William George lá nos Estados Unidos, e a Anne Besant no início está apoiando o William George. Mas a briga, o William George está perdendo ali. O William George está perdendo. Ele precisa criar um fato novo, precisa criar algo novo, para um trunfo, algo ali que o ajude, né, nesse antagonismo lá com o Olcott, né? E vai aparecer então o Mestre Moria e o seu sinete mágico. Mas isso nós veremos no próximo vídeo.